A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para as suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Hoje você vai entender, hoje eu quero pregar uma palavra para você. Você vai entender o porquê que uma pessoa deixa a família, vai para uma missão, deixa emprego. Eu deixei 20 anos de banco, empresa, minha esposa também. Muitas pessoas não entendem, mas hoje com essa palavra você vai entender o porquê. E hoje eu quero falar sobre salvação. Salvação. Você vai entender por que os discípulos de Jesus estavam dispostos a morrer. Por que pessoas fazem um sacrifício que fazem para ganhar uma alma para Jesus? Você vai entender o porquê que pessoas fazem coisas que os outros não vão compreender, na contramão do sistema. É a Rosa que tem? Tudo bom, Rosa? Bom te ver, querido. Feche os seus olhos, querido. Abraça teu coração onde você está. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero abrir o meu coração para receber tua palavra, que é viva e é eficaz. Eu quero que o Senhor tenha liberdade para me transformar. Eu quero receber esta palavra com o coração aberto. Em nome de Jesus, quero ouvir sua voz. Espírito Santo, fale comigo. Põe a mão sobre a tua cabeça, eu quero orar por você, Pai. Na autoridade, no nome de Jesus, eu oro pela vida de cada pessoa que está aqui conosco e pelas pessoas que estão ligadas conosco. No nome de Jesus, eu repreendo, expulso, mando embora toda ação maligna e que ela não volte mais sobre essa família, que ela seja guardada, essa família seja guardada, esse homem e essa mulher sejam guardados. Papai, que o amor do Senhor faça algo diferente hoje nessa alma, nesta vida, que Deus receba, Deus, da convicção da salvação, receba o Salvador. Papai, seja transformado, Senhor, em nome de Jesus, que todas as ansiedades que travam a sua vida, todas as preocupações em relação ao futuro, Senhor, em nome de Jesus, sejam retirados e que teu Espírito Santo faça a sua obra, no nome de Jesus Cristo. E todos digam amém e graças a Deus. A salvação é o bem mais precioso que o ser humano pode ter. É o bem mais precioso. Um dia Jesus disse: olha, o que adianta você ganhar o mundo todo se você perder a sua salvação? Você pode ter uma família maravilhosa, você pode ter uma esposa maravilhosa, um esposo, filhos. Você pode ter um bom emprego, ter uma vida profissional excelente. Você pode ter saúde. Você pode ter tudo na vida. Você pode ser rico, milionário. Mas se você não tiver salvação, você é pobre. E o contrário também é verdadeiro. A pessoa pode estar sofrendo hoje. Você pode estar nesse lugar e você pode ter perdido tudo na vida. Mas se você tem a salvação dentro de você, eu quero dizer e te dar uma palavra: Deus vai te ajudar a reconstruir tudo que você perdeu na tua vida, porque você tem um bem mais precioso na vida do ser humano, que é a salvação, no nome de Jesus. Creia nisso, amados. E não é difícil receber a salvação. O mais difícil é manter a salvação, é mantê-la.
e você mantém ela permanecendo até o fim. É fácil você ter uma experiência com Deus e você ser salvo naquele momento, mas você viver uma vida com Deus é uma outra coisa diferente. Eu estava conversando com a minha esposa, vindo para cá. Essa semana, uma pessoa me ligou, mandou uma mensagem, me encontrou nas mídias sociais, e ela falou: bispo, quero agradecer vocês, há mais de 30 anos, vocês pregavam em Campo Grande, em um daqueles momentos, eu fui alcançada, hoje eu sou uma pastora, e eu devo muito ao ministério de vocês. E ela perguntou para mim: onde você está? Em Campo Grande? Eu falei assim: não, estou em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Onde você está? Eu falei: estou na Sara Nossa Terra. Você ainda está na Sara? Estou na Sara há mais de 30 anos, casado com a mesma mulher, porque o dia que eu subi no altar, com a minha esposa, eu decidi que ela ia ser a mulher da minha vida, e que só a morte iria me separar. Então ela fala: você quer separar? Então vai para a glória. Vá para a glória. Às vezes o comum, né, não é muito comum hoje, mas eu falei: eu continuo, amo a Deus. Agora não é fácil você manter o amor por Deus, o amor pela casa de Deus, pelas alianças que você faz. Em Mateus capítulo 24, verso 11, a Bíblia diz que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos serão enganados. Nós vivemos na era do engano. Minha filha chega em casa e ela com tantas notícias que ela recebe na escola, eu falo: filha, a primeira coisa que você precisa saber é cheque a verdade. Não é porque uma pessoa falou para você que isso é a verdade. Nós vivemos num tempo onde se levanta muitos falsos profetas e que enganam a muitos. E aí Jesus continua dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós vemos que os últimos dias será caracterizado pela ausência do amor. As pessoas perderão o amor, e elas perdem o amor porque elas perdem a raiz do senso da salvação. Porque se eu te der um paraquedas, você entrar num voo de Caxias do Sul para Porto Alegre e falar para você: pega esse paraquedas e fique com ele dentro do voo, você vai se sentir uma pessoa estranha lá dentro, não vai? Porque as pessoas, quando vão fazer um voo, fazer uma viagem, eles não usam paraquedas. Sim ou não? Ninguém usa paraquedas. Se você entrasse com paraquedas, você ia ficar meio com vergonha, né? É ou não é? Você ia ficar com aquele paraquedas. Se alguém jogasse um café em cima de você sem querer e derrubasse em cima daquele paraquedas, você já ia colocar ele lá embaixo, deixar ele bem escondidinho. Por quê? Porque você não quer que ninguém veja. Porque é uma coisa meio estranha. Mas se eu chegar para você, te dar um paraquedas e dizer para você: olha, você vai entrar nesse voo e eu quero te dar uma notícia, ele vai cair. No meio desse voo ele vai cair, mas esse paraquedas vai salvar você. Como que você trataria esse paraquedas? Você vai grudar nele e você vai falar assim: pode tirar o sarro. Vocês estão tirando sarro, mas vocês vão morrer, eu vou viver. Vocês estão tirando sarro, esse negócio que vai cair. E eu tenho a salvação. Eu sou salvo. Você pode tirar o sarro, você pode brigar comigo, você pode me espancar, você pode te falar tudo que você quiser, mas eu não largo esse paraquedas de jeito nenhum. Foi dessa maneira que eu recebi o Evangelho. É dessa maneira que você precisa receber o Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele veio para te dar vida eterna, a primeira, e vida em abundância. Não é só vida em abundância, não é só mudar a sua vida. Sim, o Evangelho vai trazer muitos presentes para você. Vai te dar um casamento bem sucedido se você andar nos caminhos de Deus. Vai te dar filhos maravilhosos, vai te trazer saúde, vai te prosperar, te colocar por cabeça. Mas mais do que tudo isso, ele vai te salvar. Então abrace o Evangelho como a sua salvação. Como a sua salvação.
E a Bíblia fala que o amor de muitos esfriará, porque perderam o senso da salvação. Mas aquele, verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, diga, perseverar até o fim, será salvo. Mais uma vez, perseverar até o fim, será salvo. Próximo versículo. Este é o evangelho do reino que será pregado. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. A Bíblia fala que podemos perder a salvação, se você não perseverar até o fim. Não basta receber Jesus uma vez, você precisa segurá-lo. As provas vão bater em você, as pessoas vão criticar você, você será perseguido. A Bíblia fala que nós passaremos por perseguições, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que gruda nessa salvação e nesse Jesus que eu estou falando para você, e segura nele até o fim. Eu não te largo, Jesus. As pessoas da minha volta podem te largar, as pessoas podem desistir, mas eu não te solto, porque eu vou permanecer até o fim. Até o fim. Não se engane, não deixe que as mentiras enganem você. João capítulo 14, verso 6. A Bíblia diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. O caminho. Não existe dois caminhos, nem todo caminho leva a Deus. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Se você está confuso da verdade, entre na palavra de Deus e olhe para Jesus. Jesus não é somente uma pessoa, Jesus é uma pessoa. Jesus, ele é a verdade, ele é o verbo vivo de Deus, ele é o próprio Deus. E a Bíblia diz: ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém será salvo se não for por mim. Então Jesus deu os ensinamentos. Você quer ser salvo? Você tem a certeza da sua salvação? E você vai permanecer até o fim? Amém ou não amém? Para nós, queridos, termos a certeza que estamos no caminho certo, Jesus, ele falou: eu sou a verdade. Ele nos ensinou. Ele nos ensinou. Ele é a verdade sobre a salvação. Ele veio salvar. Ele veio não somente salvar, mas ele veio mostrar o caminho. E não somente mostrar o caminho, ele veio mostrar como viver neste caminho. Mostrar. Então Jesus, ele é o caminho. Ele mostrou como viver e andar por este caminho, e ele morreu para nos salvar. Preste atenção em algo que eu vou dizer a você. Somos criaturas de Deus. Amém? Deus nos criou. Quando um fabricante cria um produto, esse produto ele dá um defeito. Normalmente eles têm as agências que são autorizadas. Então, se você compra um carro de uma marca da Volkswagen 0 km e ele dá um problema, você pode pegar este carro e levar em uma autorizada, diga autorizada, e eles vão consertar o carro, eles vão corrigir o erro. Mas se você levar em outro lugar que não é autorizada, você perde a garantia. Você perde. As garantias são as promessas. E o único autorizado a consertar o defeito que deu em nós, na nossa criação, se chama Jesus Cristo. Ele é o único. Não é o bispo, não é a igreja, não é o louvor, não é nada. O único que tem autorização para restaurar você, curar você, ele é autorizada, ele é o autorizado. Jesus é o único autorizado a curar a sua vida, restaurar você, consertar você e te colocar na plenitude de Deus. Fora dele não existe. Não existe. Não é a igreja, o louvor, tudo isso é maravilhoso. Isso é um processo. Você não deve deixar de vir para a igreja. A igreja é a família de Deus para nós. O propósito de Deus para você, um dos propósitos, grandes propósitos de Deus, é que você vive em família. Mas não é a igreja que salva você. Não é. É Jesus.
Por isso que quando eu pergunto, você é salvo? A resposta não é eu, não, eu sou da Sara. Você vai dizer, eu tenho Cristo, eu tenho Jesus, Ele apagou meus pecados e eu tenho a salvação por Ele. Ele é o autorizado. Não adianta eu ir em aquilo que não é autorizado. Você perde a garantia. Acontece só coisas ruins. Por quê? Porque não é autorizado pelo o Criador do universo. Tudo começou a dar errado em Gênesis 2,17. Tudo começou a dar errado quando o homem peca. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Foi uma ordem de Deus, era uma instrução clara, simples: não coma desse fruto. Mas o fruto era gostoso, o fruto tinha um gosto bom. Não sei que fruta que você gosta, provavelmente devia ser essa. Deixa eu te dar uma chave aqui. O pecado foi a pior coisa que poderia acontecer na humanidade. Escreva isso. O pecado, o problema não está nas bombas atômicas que existem no mundo. Não, o problema não está nas guerras. Sabe onde está o problema? No pecado, o pecado no coração do homem. É ali que está o problema. É ali, é lá que está o problema. Quando o homem pecou, aí entrou as guerras, as destruições, pandemias, morte. Quando o homem, agora entenda o que eu vou dizer para você. O que é morte? Defina morte para mim. O que é morte? Morte, na definição bíblica, é separação. Faz assim comigo, diga: separação. Morte na Bíblia é separação. Quando uma pessoa morre, a morte é separação. Separa a alma do corpo da pessoa. Separa. O homem, quando pecou, separou-se de Deus. Separou. Ele teve uma separação. Morte é separação. Por isso que quando nós nascemos, ninguém nasce dizendo: eu vou para a igreja, que bênção, eu quero Deus. Não, ninguém nasce assim. Todo mundo nasce e deseja o pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. E o evangelho de Jesus é um escândalo para as pessoas. Por que é um escândalo? Porque ele coloca todos na mesma classificação de pecadores. Você não é diferente de mim. Você não é diferente de uma pessoa que está num presídio. Você não é diferente de nenhum dos seres humanos na terra. Você pode talvez ter algumas coisas menos do que os outros, mas a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Não são alguns, somos todos nós. E algumas pessoas se ofendem com isso. O evangelho de Jesus ofende algumas pessoas. A cruz de Jesus ofende muita gente. Porque a cruz, ela vem, ela mostra, e a cruz é exigente. A cruz exige transformação. A cruz, ela é algo que exige de nós. Ela exige uma mudança. Ela exige um sacrifício. E ela muitas vezes ofende muitas pessoas. Porque ele diz: eu não sou tão mal assim. Eu não sou tão ruim assim. Mas a Bíblia é clara que todos nós pecamos e estamos separados de Deus. Ezequiel capítulo 18, verso 4. A Bíblia diz: eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Essa ficará separada. Essa ficará separada espiritualmente de Deus. É por isso que as pessoas não querem vir para a igreja. É por isso que as pessoas não... O dia que eu entendi isso, eu falei: Deus, eu preciso da tua ajuda. Transforma a minha vida, transforma meu coração. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso que essa separação seja tirada. Seja tirada. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Grave uma chave que eu vou dizer agora para você, e eu vou te explicar logo em seguida. Quem nasce uma vez, morre duas. E quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Quero que você pegue isso que eu vou falar agora. Quem nasce uma vez, vai morrer duas. Lembre-se que morte é separação. Quem nasce duas vezes,
morre uma vez só. João capítulo 3, verso 3. Uma pessoa religiosa que ia à igreja procurou a Jesus, um homem chamado Nicodemos. E ele disse: Jesus, como eu vou ser salvo? Jesus respondeu e disse: na verdade, eu te digo, que se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Preste atenção, querido. Isso daqui é sério. A Bíblia fala que quem não nascer de novo não poderá ver. Ele não vai conseguir ver o reino, ele não vai conseguir compreender o reino, ele não vai conseguir entender as escrituras, ele não vai conseguir entender a grandeza de Deus. Verso 4, ele continua dizendo: disse-lhe Nicodemos: como um homem pode nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus ele está dizendo: olha, se você não nascer de novo, você não é salvo. Não existe salvação. Você não é salvo porque você vem à igreja. Você não é salvo porque você tem boas obras. Suas boas obras não podem te salvar, porque se elas pudessem te salvar, Jesus não precisava ter vindo e morrendo por nós. Ele falou: não, o ser humano, um pouquinho de sacrifício, ele vai se tornar bom. Não, por mais que você se esforce na vida, se você não nascer de novo, não pode entrar. E não pode mesmo, não tem o que o ser humano fala: não, vai dar um jeitinho na hora. Não existe jeitinho no reino de Deus. Não existe. Ele está dizendo: ó, você precisa nascer de novo. E aí vem um confronto dentro de nós. Diga: eu quero ser salvo. Eu falei: eu quero ser salvo, então eu quero isso para a minha vida. Eu não quero duvidar, não quero ter medo, eu quero encontrar, eu quero ser salvo. Deus, eu quero nascer de novo. Verso 6, ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando você nasce de novo, você tem um passaporte. Você é nascido no céu, querido. Aí você tem a nacionalidade do céu. Se para você, pessoas que vêm para o Brasil, a gente morou na fronteira do Paraguai, muitas pessoas mudavam para o Brasil, os paraguaios, mas eles não conseguiam se aposentar, eles não tinham os direitos do brasileiro, porque ele não tinha passaporte, ele não tinha nacionalidade. Ele podia fazer o que ele queria, ele podia tá sofrendo, mas ele não era brasileiro, ele não tem o direito de ter os benefícios de um brasileiro. Mas quando você nasce de novo, que nasce do Espírito de Deus, você tem um passaporte, você tem a identidade, que você é do céu. Quando você entra, você já tem a sua identidade, já está marcado, já está dentro de você. Deus olha e fala assim: entra para o meu reino. Agora, o que é nascer de novo? Grave isso que eu vou dizer. Nascer de novo, diga comigo: nascer de novo é uma transformação espiritual. Fala: espiritual. Preste atenção. Transformação espiritual. Diga comigo: que ocorre no interior do homem, que somente o Espírito Santo pode realizar através das Escrituras, da palavra de Deus. Agora preste atenção nisso. Isso daqui depende da tua vida. Essa é uma transformação espiritual. Não é a transformação do teu cabelo. Diga graças a Deus. Não é uma transformação da tua roupa. É uma transformação espiritual, que acontece dentro do interior do ser humano, que é operada pelo Espírito Santo. E a forma que o Espírito Santo opera é através da palavra pregada. Você vai entender agora. O sacrifício de Jesus. Sacrifício de Jesus maravilhoso. Mas se não tiver quem pregue, é a mesma coisa que você ter na conta milhões e não ter um talão de cheque para sacar. A igreja de Jesus sobreviveu, nós cantamos muito isso, né? Sobreviveu ao Coliseu, às perseguições, às mortes, inquisições. Ela sobreviveu. Ela é a instituição que muda o mundo. Por isso ela é perseguida, por isso ela é combatida. Sabe por quê? Porque ela é a única fonte
que opera a salvação junto com o Espírito Santo. Nós pregamos a palavra e o Espírito Santo opera e as pessoas são salvas. Por isso que a igreja é odiada, por isso que a igreja ela é perseguida, mas não importa, mesmo que ela seja cortada, mesmo que as suas raízes sejam velhas debaixo da terra, ao cheiro das águas ela sempre vai brotar, porque a igreja de Jesus prega o evangelho de Jesus para a salvação das almas. Meu Deus, a igreja é poderosa demais. A igreja, por isso quando um líder de célula está pregando, sabe o que ele está fazendo? Validando o que Cristo fez. Tudo que Cristo fez lá atrás ia ser em vão se ninguém pregar isso que eu estou pregando para vocês. A sua salvação depende disso. Um dia um jovem se aproximou e falou de Jesus para mim. Aquilo entrou dentro do meu coração. A palavra de Deus entrou e disse assim: se você não negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus, você não é digno de mim. Eu falei: meu Deus, me ajuda isso. Eu não consigo ir para a igreja. Eu chegava a ter raiva, eu chegava a ter meio ódio. E eu falava: Deus, opera isso na minha vida, me transforma. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 6, a Bíblia diz: antes que rompa o cordão de prata, todos nós, é como se tivesse um cordão de prata. Tem um cordão umbilical? Todos nós nascemos, tem um cordão de prata em nós. E só pode ser conectado em Jesus. Enquanto você estiver conectando em qualquer tipo de religião, budista, espiritismo, qualquer coisa que não seja Jesus Cristo, você não tem salvação. A Bíblia fala: antes que esse cordão se rompa, você precisa conectar com aquele que é autorizado. Mateus capítulo 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à direita, quando você encontrar com Jesus, Jesus não vai jogar, sabe aquela história que o pessoal fala: não, Jesus vai colocar um telão aqui e vai passar toda a tua vida. Tem nada disso. Você que tem Cristo, é isso que vai acontecer com você. Dirá ao rei, aos que estiverem à minha direita, à sua direita, diga: eu estarei à direita de Deus. Bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meu Deus, é isso que você vai ouvir de Jesus. Ele não vai acusar você, Ele não vai condenar você. Ele vai dizer: bendito. Em Gênesis capítulo 3, verso 8 ao 10, a Bíblia diz: ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim na viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Sabe por que eles se esconderam? Por causa do pecado. Percebe que quando a gente começa a praticar o pecado, a gente começa a se esconder de Deus. Eu não quero ir mais na igreja, eu começo a criticar, eu começo a me isolar, começo a sentir vergonha. Sabe por quê? Lá dentro de você tem uma consciência que foi dado para todo mundo, mesmo aquele que nunca veio na igreja, até para o ateu. Ele tem uma consciência lá dentro. Todo mundo é ateu. Muita gente é ateu, até colocar ele no avião e depois desse avião começar a cair. Se você pegar a caixa preta e ouvir ele gritando, ele vai falar assim: ai meu Deus, meu Deus. Todo mundo é ateu até ele enfrentar uma grande dificuldade, uma grande luta. Todo mundo tem a consciência lá dentro dele, lá dentro, que o que está certo e o que está errado, e que existe um Deus grande. Isaías capítulo 59, verso do 1 ao 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida, diga graças a Deus, para que não possa salvar. Não, a mão do Senhor está estendida, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. O pecado mata o homem, o pecado mata você. Edmilson, como que eu vou ser salvo? Eu tenho tantas falhas. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 6, a Bíblia fala como você será salvo. Ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos, separados de Deus, em suas ofensas e pecados. Verso 2:
em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Você andava que nem todo mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Sabe o que é isso daqui? Daqui é um negócio mais profundo. Segundo o príncipe das mídias. Escute isso, mídia nada mais, nada menos é mediador de informação. Ele pega uma informação. A coisa mais importante na tua vida é quem você ouve. Sabe o que você tem que escolher para ouvir? A palavra de Deus. Esse príncipe da potestade do ar, Satanás, que opera através de intermediadores, que falam. Se tivesse um intérprete aqui, a pessoa mais importante desse culto é o intérprete. Por quê? Porque é ele que vai falar. E aquilo que você ouve é muito importante. Satanás, ele trabalha exatamente naquilo que as pessoas ouvem, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, que está operando no mundo. Verso 3: entre os quais todos nós também andávamos. Você era deste mundo, mas agora não está mais, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Faz o que dá na cabeça. O importante é você ser feliz. Já ouviu isso? Não, você precisa ser feliz. Olha aqui onde ele entra: fazendo a vontade do que dá na carne. Eu vou fazer isso daqui, não tem, acabou, né? Éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Verso 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar. Não parou por aí, querido. Ele não somente salva você. Olhe para Jesus. Jesus está à direita de Deus, e junto com Jesus à direita de Deus estamos nós, assentados com Ele nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, em nome de Jesus. Meu Pai do céu, diga glória a Deus. Agora, a palavra de Deus, ela vem e ela traz a oportunidade para o homem ser salvo. Está vendo por que nós deixamos muitas coisas? Porque quando eu compreendo isso, eu falo: meu Deus, o que é a vida aqui, comparado à salvação de uma alma? Comparado, não somente ser salvo. Hoje é como você anda, como se Cristo estivesse andando na terra. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Diga: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando você está andando, querido, os demônios sabem, os demônios olham e batalham contra você. Sabe por quê? Porque você é um Cristo na terra. Cristo, quando você usa o nome de Jesus, você usa essa procuração, você usa este nome. Bispo, como que eu faço para ser salvo e lidar com os meus pecados? 1 João capítulo 6, verso 10, a Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Diga: eu sirvo um Deus de misericórdia, de graça, de amor. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, estamos mentindo, não praticamos a verdade. Anda na luz, anda na palavra. Mas se andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, e seu Filho nos purifica de todo, diga, todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Se você falar para mim: olha, bispo, eu sou santinho, não todos nós somos santos pelo sangue de Jesus, não pelas minhas obras. E ele diz: enganamos-nos a nós mesmos, não há verdade em nós. Agora, mas se confessarmos os nossos pecados, diga: Ele é fiel, Ele é justo para me perdoar, para nos perdoar de todos os pecados e purificar de toda injustiça. É dessa maneira que você lida com o pecado. Você não pode achar que é comum, achar que é normal. Você não pode viver igual a todo mundo. Você não pode viver na mentira, na promiscuidade. Você não pode viver de qualquer jeito. Você agora é um filho de Deus, nascido no reino de Deus, nascido de novo. Houve uma transformação espiritual em você. Você recebeu a palavra de Deus. Teu nome está escrito no livro da vida. Você está assentado nas regiões celestiais. Agora, não é que você será perfeito, mas você errou. Deus, me perdoa. Não quero colocar a culpa em ninguém. Eu errei, eu fiz muitas coisas ruins, não quero esconder. Perdoa meus pecados. Lembra do ladrão da cruz? Eu cometi muitos erros. Diga: quando eu reconheço, confesso
e me arrependo. Você precisa passar por isso todos os dias. Todos os dias. Quando eu explodo às vezes com a minha filha, oh Deus, me perdoa, eu me arrependo. Eu sei que eu irei. Eu sei que eu fiquei bravo. Eu sei que eu fiquei com raiva daquele irmão. Eu queria pegar ele e esganar ele. Senhor, qual foi essa verdade para o Senhor? Me perdoa, Pai. Não posso esconder. Eu preciso abrir. O processo em que Deus está operando em você, o caráter de Cristo, se chama santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 1 João capítulo 5 verso 11. Quero ir para o final. Verso 12, a Bíblia diz: o testemunho é esse. Oh Deus, o Senhor é bom demais. Que Deus nos deu o quê? Diga: Deus nos deu. Deus nos deu. Mais uma vez, Deus nos deu. Abraça teu coração e diga: Deus me deu a vida eterna. E esta é a vida que está em seu Filho. Verso 12, olha o verso 12, olha o verso 12. Olha só que maravilha. Diga comigo: quem tem um filho tem a vida. Deixa eu te perguntar: você tem um filho? Você recebeu o caminho, a verdade e a vida? Você recebeu? Então você tem a vida. A Bíblia diz: quem não tem o filho não tem a vida. Ter a vida eterna. A vida eterna é o presente mais precioso. Se você for a pessoa mais rica do mundo, mas se você não tiver o filho, você é a pessoa mais pobre do mundo. Você pode ser a pessoa mais pobre do mundo, mas se você tem um filho, você tem a vida eterna. E Deus vai te fazer a pessoa mais rica do mundo. Isso não pode ser comprado. Não pode. Não pode ser merecido. Olha o que eu vou falar agora para você. Não pode ser merecido. Não. As suas obras não te faz merecedor da eternidade, mas as suas obras podem te condenar e te tirar da eternidade. Diga: misericórdia. Eu quero andar. Por isso que quando eu erro, eu não espero para chegar à Santa Ceia para pedir perdão, não. É agora mesmo. É agora. Eu errei, explodi, fiz alguma coisa que não é uma prática na minha vida, mas ela não pode ser comprada. A chave aqui é: a vida eterna é um presente dado por Deus para todo aquele que recebeu a Cristo através da pregação do Evangelho. Quando você quer ir para o céu, você recebe a Jesus, não um bispo. Amém ou não amém? Quando você quer ir para o céu, você recebe a Cristo. Isso é salvação, igreja. E eu dou minha vida para pregar isso daqui, porque essa é a verdade. Você não é salvo porque você paga. Você não é salvo porque você deixa um patrimônio para a igreja ou qualquer outra coisa. Não porque você faz boas obras. Sim, você aqui é salvo, com certeza vai ter boas obras, mas não são as boas obras que salvam você. João capítulo 1 verso 4 ao 5. 4 ao 5 ele diz: nele, em Cristo estava a vida. Em Cristo estava a vida. A vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as podem compreender. As pessoas não podem compreender. Eles estão com fio de prata, tentando conectar em religiões, tentando conectar em pessoas. Só existe um caminho, só existe uma verdade. Não existe duas, não existe a sua, não existe a minha. Existe uma única verdade, só um Salvador. E quando você recebe Ele, você se assenta nas regiões celestiais. Você é transformado por Deus. Deus perdoa os seus pecados, e cada vez que você erra na sua vida, você reconhece, você se arrepende, Ele vai perdoar você, vai pegar você e vai continuar andando com você até o fim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Último texto que eu quero ler, Romanos capítulo 10 verso 13, e eu quero contar uma história última e eu finalizo aqui. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, o nome de Jesus, será salvo. Pois como invocarão em quem não creram? Morre alguém sem essa mensagem ser pregada. Vai alguém sem essa mensagem ser pregada. Se não creu, não tem o filho, não tem a vida. Não tem.
argumentos, não tem outros caminhos. E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Não pregar é como ter milhares de reais na conta e não ter um talão de cheque para sacar. Por isso que essa igreja tem célula, por isso que nós pregamos o evangelho, por isso que nós damos dízimos, nós damos ofertas, temos os parceiros. É por isso que nós fazemos isso. Nós não fazemos isso para ter um templo. Nós vamos ter um templo maior do que esse, e eu estou profetizando maior de Caxias, maior do que o Rio Grande do Sul, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que nos foi tirado, Deus vai nos dar 7 vezes mais. O que um homem tirou, queridos, é por isso que nós fazemos as coisas. É por isso que nós deixamos muitas coisas da nossa vida. É por isso. Essa é a nossa missão. Jesus não entrou na tua vida para fazer ela ser uma vida melhor. Jesus entrou na sua vida para salvar você, porque Ele é o único caminho. E eu preciso pregar para Caxias do Sul inteiro. Eu preciso pregar para a Serra Gaúcha. Eu preciso pregar para o Rio Grande do Sul, que Jesus, Ele veio salvar. Ele não veio estabelecer religiões, Ele veio salvar pessoas, estabelecer uma família, e se chama família de Deus. Um homem na Inglaterra chamado Charlie Pierce, que não temia Deus, não temia os homens, quebrava todas as regras, crimes. Um dia ele foi preso, condenado à morte. No corredor da morte, numa cidade chamada Leeds, na Inglaterra, tinha um capelão na frente dele, lendo versículos da Bíblia, em uma voz monótona, desinteressada. O criminoso bateu no ombro daquele capelão e disse: o que você está fazendo? No corredor da morte, ele replicou: é o conforto da religião. Aquele criminoso, Charlie Pierce, ficou tão chocado como a maneira que aquele homem vivia e lia aqueles textos, que falava acerca do inferno de uma maneira tão mecânica. E ele falou: como que pode alguém ser tão frio? Ou ele é muito frio, falando que eu vou para o inferno agora, vou cair num abismo, vou tombar num abismo, ou ele nem acredita no que ele está pregando. Será que aquele pregador era de fato, acreditava que uma pessoa que não tivesse Cristo estava condenado ao fogo eterno? Será que aquele pregador acreditava mesmo que quem não recebesse a Cristo iria ficar separado eternamente de Deus? E ele perguntou para aquele homem: como que você pode ler isso daí friamente para alguém que está morrendo na porta da morte, com uma voz tão monótona, de um jeito, isso me impressiona. E ele disse: olha, se eu acreditasse nisso que você está pregando, eu andaria por toda a Inglaterra para salvar só uma alma. E se ainda o chão fosse de vidro, cheio de cacos, eu iria de joelhos para salvar só uma alma, se eu acreditasse nisso que você está pregando. Meu Deus, quero que você fique em pé no teu lugar. No Salmo capítulo 51, verso 10, a Bíblia diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Quantos querem fazer essa oração? Diga: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Abraça teu coração e diga: renova em mim um espírito reto. Verso 11: não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, e torna a dar-me a alegria da sua salvação. Diga comigo novamente: torna a dar a alegria da sua salvação, e me sustém com espírito voluntário. Escute algo que eu vou dizer a vocês. Essa igreja aqui existe não por causa de templos.
A igreja existe por você, pelas almas. Pelas almas. Se eu pregar para uma alma, sabe o que o salmista está dizendo? Ele falou: Deus, torna a me dar a alegria da salvação. Será que eu acredito mesmo? Eu acredito nessa palavra. Jesus disse: não se engane. Nos últimos dias nós teremos muitos falsos profetas que vão mudar o nome de pecado para eu. Vão falar: não existe inferno. E muitas pessoas caindo no abismo, sendo destruídas. O evangelho é anunciado pela boca daqueles que decidem ir, pelos joelhos daqueles que intercedem por aqueles que vão, e pelas mãos daqueles que ofertam e semeiam para que eles possam ir. Tudo que nós fazemos na igreja é para isso. É para isso que nós existimos. Sara Nossa Terra está aqui não para ser mais uma igreja. Igreja nós temos várias. Nós estamos aqui para salvar o máximo de almas que nós podemos. Máximo. Pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Você é uma pessoa, uma pedra preciosa para nós. Nós damos a nossa vida para levar esse evangelho para você. Jesus não veio te acusar, te condenar. Ele veio salvar. Ele veio salvar as pessoas. Abraça o teu coração. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar o Senhor. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, adore com todas as suas forças, você que quando conhece. Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Abraça teu coração, quero orar por você. Eu quero orar por você que perdeu a alegria da salvação, perdeu o propósito. Talvez você não valoriza tanto mais a salvação como você valorizava um dia. Talvez você nem conhecia. Hoje você vai sair daqui sabendo que você é salvo. Você pode ter entrado pobre nesse lugar, mas você vai sair rico desse lugar. A maior riqueza que você pode ter na sua vida é a salvação. Agarre ela e não a solte. Diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a sua palavra, e esse é o testemunho que o meu Deus me deu um presente, a salvação, por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho. Quem tem o Filho tem a salvação. E eu te recebo, Jesus. Perdoe os meus pecados. Eu reconheço agora as minhas falhas. Eu fico livre agora dos pecados do meu passado, pelo seu sacrifício, pelo seu grande amor. A partir de hoje eu quero andar em seus caminhos, viver com o Senhor, andar na sua palavra, amar o Senhor, amar as almas, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém e graças a Deus. O melhor aplauso que você pode dar a Jesus. Diga glória a Deus, diga obrigado, Jesus. Amém. Amados, obrigado por vocês que estão aqui presencialmente. O meu objetivo hoje é que você saia daqui com o maior presente do mundo. Saia daqui rico, com a riqueza do céu.
você é salvo, com a certeza disso. Você que está conectado conosco, fez essa oração, entregou sua vida para Jesus, eu quero te convidar a você vir fazer parte da família Sara Nossa Terra, a família mais bonita que existe na Serra Gaúcha. Amém? Queridos, tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje aqui? Só faça um sinal desse lado. Tem alguém? Aqui, sejam bem-vindos, viu? Deus os abençoe grandemente. Estamos felizes por ter vocês conosco, tá? Tem mais alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Seja bem-vindo. Deus os abençoe ricamente. No nome de Jesus, nós estamos encerrando o nosso culto. Nós vamos entregar um livro de presente para você, anotar o teu pedido de oração. Vocês são muito bem-vindos, que Deus os abençoe de uma forma muito especial, no nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu, que a comunhão do Espírito Santo, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo esteja sobre você, que o rosto do nosso Deus amado resplandeça sobre você, tenha misericórdia da tua vida e o abençoe em nome de Jesus, e te leve para o melhor mês de julho da sua vida e para os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de vocês. Vá em paz. Deus os abençoe grandemente, no nome de Jesus. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.